Olá, gente, muito boa noite. Mais uma ótima noite mesmo. Que Deus abençoe você. Estou aqui para mais um estudo do livro do Apocalipse e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20, né? Estamos já terminando. Deixa eu só compartilhar aqui, eu já volto a falar com vocês. Só um minutinho, gente. Através da minha página aqui eu compartilho também. Pegue a Bíblia aí e abra em Apocalipse, capítulo 20. Vocês estão ouvindo bem? Tá saindo o som. Hoje nós vamos aprender bastante coisa. Eu confesso para vocês, eu até falei com minha esposa, eu falei o livro do Apocalipse foi um dos maiores desafios que eu já tive na minha vida. Foi estudar o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e alguns versículos que não estão claros agora. O conhecimento, o entendimento vai Deus derramar ainda e muitas pessoas vão entender mais futuramente. Mas o que eu pude passar e ao mesmo tempo absorver, que eu aprendi também muita coisa, gente. Muitas coisas que eu ainda não tinha compreendido, Deus me fez entender. O Espírito de Deus me inspirou, me deu sabedoria. Eu tenho certeza que esse estudo do Apocalipse ficará marcado na minha vida e na vida de muitas pessoas para sempre. Vamos lá. Abra Apocalipse, capítulo 20, o versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, ou do poço do abismo, e uma grande corrente. Eu já falei que abismo aqui, né? A chave do abismo é o lugar dos mortos, né? A região dos mortos, o Hades, o inferno. Praticamente é a mesma coisa. E diz aqui que um anjo do céu veio com uma chave. Então lá, nesse poço, nesse abismo, existe algo que foi fechado, né? É lá onde estão sendo trancados e fechados todos os mortos, demônios também. Até quando Jesus foi expulsar de um jovem chamado demoniado Gadareno, ele pediu para que não fosse para o abismo, né? Para esse lugar, porque indo para lá não tem mais como sair, não tem livre acesso, não tem, a chave está na mão desse anjo. Olha só, que ele vai descer um dia com essa chave e uma grande corrente. Por que ele vai descer? Porque no versículo 2 diz assim: ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui está dizendo que o diabo prendeu por 1000 anos. E versículo 3 diz: lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois destes 1000 anos, diz aqui, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Tempinho curto. Passagem breve. Uma liberdade, vai ter direito de soltura por um breve tempo. Nós vamos entender já mais adiante. No versículo 4, Apocalipse 20, versículo 4, diz assim:
Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Olha só, foi dada a autoridade de julgar. Presta atenção nesse detalhe, porque nós vamos ver uma passagem do apóstolo Paulo que fala quem que vai receber essa autoridade, esse direito de julgar durante o milênio. Versículo 4 ainda. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, dos mártires, né? Todas as pessoas que foram mártires morreram por causa do testemunho de Jesus. Aí diz mais, por causa da palavra de Deus. Então aqui tem várias formas que pessoas morreram. Algumas pessoas foram decapitadas, né? Foram mártires. Outras pessoas foram também decapitadas por causa da palavra. Uns foi por causa do testemunho, de dar o testemunho. Outros foi por causa da palavra, pregava a palavra. E também diz, tantos quantos não adoraram a besta também, né? Na época da tribulação. Tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha que coisa bonita, né? Vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Eu estou aqui com um complemento mais de estudo. E eu quero que vocês abram em 1 Coríntios, capítulo 6. Abram lá. Eu vou esperar que vocês achem. 1 Coríntios, não saia de Apocalipse, tá? Pois o nosso estudo é Apocalipse. 1 Coríntios 6, versículo 2. 1 Coríntios 6, versículo 2 diz assim. Versículo 2 diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Fazendo uma pergunta. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, quem são vós? A igreja, tá? As pessoas que morreram por causa do testemunho de Deus, de Jesus. Pois sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Aqui Paulo está dando uma bronca aqui, censura algumas pessoas, falando, poxa gente, vocês têm que entender que Deus é dar o poder e a autoridade. Volte lá para Apocalipse. Veja no versículo lá que você viu, 4 aí, ó. Aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Quem são? A igreja, os mártires, essas pessoas. Paulo está dizendo lá para aquele povo, gente, vocês têm que ter noção, se Deus vai dar o direito de vocês julgar, a capacidade de vocês julgar o mundo, vocês reinar durante o milênio, é mais ou menos isso. Paulo não tinha esse entendimento do milênio, mas ele falou claramente isso. Como que vocês não conseguem julgar coisas mínimas? Às vezes, gente, a gente vê isso acontecendo no meio da igreja, no reino de Deus. Pessoas fazendo confusões, tempestade num copinho de água, pessoas que não são capazes de discernir coisas mínimas. Coisas mínimas elas não conseguem resolver. E elas não sabem que poderão e terão, e se quiserem, poderão ter a capacidade não só de resolver coisas mínimas, mas coisas maiores. Coisas maiores. Lembra que Jesus disse, eu estou fazendo esses milagres, mas vocês podem fazer milagres maiores. Jesus vai dar esse direito, esse poder à igreja. Continuando. Versículo 5, volte lá, Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Eu vou avançar alguns versículos aqui, porque tem outros versículos bem interessantes. Os restantes, os mortos, não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Gente, esse versículo ele tem sido interpretado por estudiosos, teólogos, pessoas de duas formas. Aqui quando fala o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos, está falando que muitos na época da tribulação, pessoas que morreram, pessoas que estão descansando das obras,
essas pessoas não vão participar desse reino milenar. Essa é a ideia de muitas pessoas. Mas tem três tipos de raciocínio. Tem aqueles que acham que a igreja, todo mundo, os que morreram em Cristo pela primeira vez e foram salvos, vão voltar, vão reinar com Jesus. Então existem essas duas possibilidades, sim. Mas também existe um outro entendimento que diz que esses mortos aqui provavelmente são os mortos que morreram no período da batalha, da guerra ali de Jesus, e alguns no milênio que vão morrer sem Jesus. Então essas pessoas não vão ressuscitar, elas não vão ter o direito de reinar. Então há três possibilidades de entendimento, né? Eu acredito que pode ser que seja essas pessoas que o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Ou seja, eu acredito que são pessoas que vão morrer no período do reino milenar, porque esse período do reino milenar, Deus deu 7 números, 7, digamos assim, para você entender. Deixa eu tentar fazer você entender rápido e fácil. Deus deu 7 oportunidades e tempos para as pessoas. Nós estamos no sexto. O sexto é o tempo da graça. Já dura mais de 2000 anos. E o último tempo de oportunidade é o milênio, que vai durar 1000 anos. Então, nesse período, pessoas vão nascer, pessoas vão viver e pessoas vão morrer. E essas pessoas que morrerem, elas não vão ressuscitar, elas não vão estar vivas para reinar, elas não vão reviver, não vão receber um corpo glorificado. Morreu, já recebe um corpo glorificado, vem reinar. Não, não. Elas só vão ressuscitar algumas pessoas da primeira ressurreição, que é a primeira ressurreição, pessoas que vão aceitar o reino milenar de Jesus, vão aceitar Jesus, vão se entregar mesmo a Jesus. E tem gente que mesmo com um reino maravilhoso, bondoso, tremendo, justo, eles não vão querer, vão se rebelar, vão se voltar. Por isso que o diabo foi preso, que eu vou explicar para vocês mais adiante porque que ele foi preso. E mesmo assim, as pessoas ainda continuaram achando ruim um reino milenar de Jesus, né? Tem gente que vai achar ruim, vai ser um reino maravilhoso, um reino tremendo, justo, um reino de muitas bênçãos mesmo, vai ser uma coisa abençoada. Só para você ter ideia, a terra vai ser abençoada, a própria terra vai ser abençoada. Então aqui, ó, quem que vai reinar, que vai receber a autoridade, vai ser delegada para governar a igreja, diz a palavra lá, o rei Davi, tem algumas referências bíblicas em Jeremias, Ezequiel, eu não vou falar para vocês. Os santos do Antigo Testamento, pessoas que morreram antigamente, também vão reinar. Os 12 discípulos vão reinar com Cristo, sim, né? Tem até uma referência aqui, abra lá. Mateus 19. Mateus 19 tem uma referência bíblica aqui, que os discípulos vão reinar com Jesus no reino milenar. Então a igreja, né? A igreja vai, as pessoas que morreram, que vão ser arrebatadas, salvas, pessoas salvas, vão voltar, vão reinar com Jesus, o rei Davi. Olha que bênção, gente. Vai ser um reinado tremendo, né? Os santos do Antigo Testamento, Abraão, todo aquele povo lá que deu um bom testemunho lá, aquele povo que foi salvo. E outros que foram salvos, né? De acordo com... Mas... eu não vou entrar nesse detalhe não, porque é um outro estudo e aí vai ter que aprofundar mais, eu não tenho esse tempo para isso, porque eu tenho que aproveitar aqui o capítulo 20, Apocalipse, terminar. São Mateus 19, 28, diz assim, ó. Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono, no reino milenar da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui está falando, né, que vai assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Cada discípulo vai ter o poder. Porque no reino milenar vai ter ainda descendentes de pessoas que fazem parte das 12 tribos, né? Volte lá para Apocalipse. Quem vai mais voltar para reinar? Os mártires da tribulação, sim. Eles que morreram no período dos 7 anos de tribulação. Esses aí praticamente vão voltar.
Apocalipse diz aqui no versículo 4, sim, que esses que não receberam a imagem da besta e nem adoraram a besta, esses também vão reinar. Quem mais? Praticamente. E o governo o governo de Jesus vai ser sobre quem? Será sobre os sobreviventes da tribulação, da grande tribulação, sobreviveram ainda. Vai ser um governo sobre Israel também, crentes com corpos naturais e das nações que são os gentios, outras nações. Então o governo de Cristo será sobre os sobreviventes da tribulação que sobreviveram, gente, ao maior caos, praga, flagelo, tudo que você viu lá anterior nos capítulos. Vai também ter o governo sobre Israel. Israel, nesse período, vai ser a cabeça das nações, né? Israel vai ser a cabeça das nações. Vai governar sobre crentes, pessoas que vão aceitar o reino milenar, mas com os corpos naturais. E das nações gentias, que são outros povos. Então, vai ser um reino que ainda vai existir pessoas, mas é um reino milenar maravilhoso. Agora nós vamos voltar para Apocalipse. Volte lá. Volte para Apocalipse. Capítulo 20, versículo 6. Diz assim: bem-aventurado, olha só, gente, aqui é importante, é importante. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A possibilidade de você, se você aceitar Jesus, se você acreditar em Jesus como Filho de Deus e aceitá-lo como Senhor e Salvador, e Ele ter salvado a sua alma, e você perseverar, e você seguir a Cristo, você ter deixado tudo para servir Jesus, Ele promete que você vai voltar, sim, e vai reinar com Ele. Porém, você precisa, sim, passar por um período que ao homem, qualquer pessoa está ordenado morrer uma só vez. A morte é uma certeza para todos, ninguém vai escapar. Só que a questão é, morrer como? Morrer com quem? Com fé em quem? De que maneira? A Bíblia Sagrada dá a entender muitas formas. Morrer em Cristo, morrer com fé em Cristo. Não negar Jesus, crer na palavra de Deus, ter uma vida de comunhão com Deus, estar congregando com as pessoas para se reunir no nome de Jesus, para que ele se manifeste a sua presença no meio, porque ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Por quê? Porque o Espírito Santo vai trabalhando, vai moldando, vai nos ensinando e vai nos levando a praticar e sermos regenerados, transformados, fazer com que nós venhamos nascer de novo para ver as coisas de Deus. Então, somente pessoas nascidas de novo conseguem ver as coisas de Deus. A pessoa pode ser o maior intelectual possível, a pessoa mais inteligente do mundo. Porém, se Deus não fazer com que ele nasça de novo, ele nascer de novo, ele simplesmente vai entender das coisas naturais, as coisas materiais, as coisas visíveis e não das espirituais. Somente o homem espiritual consegue discernir as coisas espirituais de Deus. Como é isso? Quando a pessoa tem Jesus em sua vida, tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, ele consegue ter discernimento. E claro, a pessoa tendo discernimento, claro que ela não vai querer andar mais um caminho torto, errado. Ela vai viver uma vida justa, reta, uma vida digna, como um filho, uma filha de Deus. Porque se essa pessoa, ela, ainda que um dia conheceu Deus, entendeu as coisas de Deus, conheceu o caminho de Deus, e ela se desviou e começou a praticar e fazer coisas erradas, e de repente essa pessoa morre fazendo coisas erradas, aí é o fim dela. Aí essa primeira morte que ela teve é o fim, é a última oportunidade que ela teve na vida de andar com Deus, andou com Deus durante um tempo e simplesmente desviou-se. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai reinar, ela está praticamente condenada, não pelo que eu estou dizendo, pela palavra de Deus.
automaticamente o fim dela será trágico. Ela vai ficar num lugar chamado abismo, no Hades, no inferno, que é um lugar intermediário. Ali, nesse dia, esse inferno, o Hades, o abismo, ele vai entregar a Deus. Aí vai ser jogado, ou seja, está ali só esperando o julgamento do trono branco. O julgamento do trono branco, gente, não é... as pessoas confundem, acham que até os crentes vão estar ali juntos. Não, não, o julgamento do trono branco é exatamente para condenar, praticamente para pegar essas pessoas e mostrar por que foi condenado, por que foi julgado, por que vai para o inferno. Para o inferno não, para o lugar de fogo e enxofre, que é a segunda morte, por causa disso. Então Deus vai mostrar, vai passar um filme e dizer, ó, por causa disso. A pessoa não vai ter nem como negar, né? Então vamos ver lá no versículo. Os que morrerem na primeira ressurreição, quem morre em Cristo, morre feliz. Por isso que tem um texto do livro de Pedro, eu não me recordo onde é, mas está escrito, que diz assim, é melhor qualquer pessoa padecer fazendo bem, sofrer, morrer fazendo bem do que fazendo mal. Então, ainda que a pessoa não seja da igreja, ainda que a pessoa não seja crente, mas de repente ela morreu fazendo um ato de bondade, e ela tem fé em Deus, de repente ela fez uma oração a Deus ali, de repente ela tem as suas orações no particular com Deus, mas a gente às vezes acha, essa pessoa nunca vai ser salva porque ela nunca frequentou a igreja. Não, o correto, claro, é congregar, estar reunido no nome de Jesus para que Deus esclareça muitas coisas, mas isso também não significa que as pessoas na igreja, todos vão subir. Porque nem todo mundo que está na igreja é trigo, tem joio. Gente. Nem todo mundo que está na igreja é do bem. Tem gente que está na igreja é do mal. Por quê? O inimigo, ele não é bobo. Ele sabe que consegue, dentro da igreja, muitas vezes aquele crente desapercebido, aquele crente sem compromisso, aquele crente que não quer nada com nada, aquele crente que põe a Bíblia debaixo só para enganar as pessoas, para tentar fugir dos seus problemas e às vezes se sentir bem e de repente sai da igreja e faz tudo errado de novo. Sabe aquela pessoa? É mais ou menos, então, não pense que pelo fato da pessoa estar dentro de uma igreja, ela vai ser salva totalmente. Porque o que diria pessoas que nunca foram numa igreja, nunca estiveram numa congregação, numa igreja mega, hiper grande, e de repente lá no meio do mato se reúne com o pessoal, porque se você não sabe, existem tribos das 12 tribos de Israel, que eles têm ainda costumes e hábitos que adoram e pessoas que ainda entendem muitas coisas de Deus. Então, qual seria o fim dessas pessoas que nunca foram numa igreja e que de repente está lá num lugar muito distante, que não tem nem internet, não tem nada para que a pessoa ouça a palavra de Deus? Como será? Qual vai ser? Por isso que nós somos um ser espiritual e Deus fez isso, porque Deus pode muito bem comunicar com pessoas onde quer que seja. Então, o importante é o que vai levar as pessoas a serem salvas? A fé. É a fé em Jesus, é a fé no Filho de Deus. A salvação é através da fé. Não é por obras. Agora, a possibilidade de alguém morrer fazendo coisas boas, fazendo boas obras, pode ter a possibilidade de ser salvo? Pode, mas não é garantia. Então você entende que a coisa é muito séria? Tem gente brincando, acha que não... gente, é muito sério, é muito sério. Tem muita gente dentro da igreja brincando de ser crente e não dá mais tempo para isso. Porque queira ou não, há uma certeza, a morte é certa para todos. Todos nós iremos morrer um dia. A questão é, morrer como? Morrer com quem? Com fé em quem? De que maneira? Esse é o perigo. Então, quem morrer com Cristo vai voltar, vai reinar com Cristo, vai ser sacerdote de Deus aí, como diz o versículo 6, vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Não só reinar com Cristo durante 1000 anos, como vai viver eternamente com Deus. Infelizmente, a gente sabe que pessoas da nossa família morreram fazendo coisas erradas.
Ou muitos vão morrer fazendo coisas erradas. Os que se converterem, aceitarem Jesus e andar e trilhar pelo caminho do bem, a possibilidade de serem salvos, eu tenho que perseverar até o fim para me ser salvo. Gente, não é pelo fato de eu ser pastor, não é pelo fato de eu estar numa igreja, pastorear um povo, não é pelo fato de eu estar aqui fazendo live, pregando a palavra de Deus, que isso vai me garantir a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Para com isso, é perseverar até o fim para ser salvo, meu irmão. A palavra de Deus me incentiva a não olhar para trás, seguir olhando para o alvo, autor e consumador da minha fé, que é Jesus. Então eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu não tenho mais direito de voltar atrás. Nem que seja, muitas pessoas dizem, nem que seja arrastando, nem que seja, mas continue chorando, derramando lágrimas, semeando a semente com lágrimas, não tem problema. Uma hora vai colher com alegria. Deus vai enxugar um dia as lágrimas, tirar a dor, o sofrimento, não importa. Tem gente que fala, poxa, a pessoa era da igreja, de Jesus, morreu de forma tão trágica. Tá, mas ela morreu como? Ela morreu com Cristo ou sem Cristo? Ah, ela era pessoa de Deus, temente a Deus, dava para ver. Então, não importa. Ela vai receber um corpo glorificado, ela não vai voltar com um corpo todo destruído, talvez de uma fatalidade, de uma coisa que foi terrível, as pessoas viram de forma horrível e ficaram ali, poxa, de que adiantou estar na igreja e morrer de uma forma trágica? E quem disse que morrer de uma forma trágica é o fim de uma pessoa que tem Jesus? Quantos mártires, pessoas que morreram de forma terrível, pessoas que foram... João mesmo foi um dos que escreveu o Apocalipse, morreu. Tentaram queimar ele com azeite e não conseguiram. Sabe o que fizeram? Aos pouquinhos foram queimando ele vivo no fogo. Num tacho, né? Dizem os historiadores que aos poucos ele foi ali. E de repente alguns dizem que ele morreu naturalmente, porque o fogo nada consumiu. Tentaram. Outros morreram, foram degolados, outros foram mortos de maneira terrível, cerrados. Né? Diz lá em Hebreus, né, que muitas pessoas que serviram a Deus pela fé morreram cerrados. Ah, puxa, que triste servir a Deus para morrer cerrado. Ué, e quem disse que o corpo dele vai estar dividido na eternidade? Pelo contrário, o corpo vai ser um corpo glorificado, um corpo que vai ser semelhante ao dos anjos, vai ser semelhante aos anjos, vai ter asas, vai vir num cavalo branco, vai reinar com Jesus durante 1000 anos. Gente, as pessoas não entendem o propósito de Deus. Nós somos um ser espiritual que temos uma alma, esse corpo físico aqui, isso não é nada. O que as pessoas veem é só o físico, a aparência física, mas o importante para Deus não é isso aqui, essa matéria-prima, esse ser, não é em nós o nosso ser carnal, é o ser espiritual. Isso que importa. Isso que importa para Deus em relação à salvação. Vamos continuar. Volte lá, Apocalipse capítulo 20. Versículo 7. Tomar um golinho de água, porque vai ficando garganta seca. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Satanás será solto depois de quanto tempo? Depois de... Deixa eu voltar aqui, gente, que veio aqui uma solicitação. Vamos voltar ao versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, que foi aprisionado. Agora você pergunta, mas por que? Por que o milênio? Por quê? Porque durante o milênio, gente, as pessoas foi dado a escolha, a oportunidade, ou seja, Deus deu livre arbítrio para as pessoas. Quem que eles vão obedecer? Agora, depois que o diabo vai ser solto. A Deus ou o diabo? É a última rebelião do diabo. Ele vai ser solto porque é a última rebelião. A pergunta é, mas por que ele vai ser solto? Bom, eu vou te ler alguns estudos aqui que você vai entender. Ó, primeiro, porque Satanás será solto? É o ponto de interrogação. Não já estava preso? Ficasse lá mesmo. Primeiro, vai provar os que nasceram durante o milênio. Durante o milênio não haverá nenhum diabo para tentar.
Qual vai ser a desculpa do homem? Ficará provado que nem as bênçãos e as riquezas ocorridas sobre o governo de Cristo no milênio foram capazes de transformar o homem. O problema não é o ambiente, e sim o coração do homem que é mau. Às vezes as pessoas, eu vou mudar de ambiente, eu vou mudar disso, daquilo, vai ver que essas coisas melhoram. Não, o problema não está no ambiente, não está nas coisas, está muitas vezes dentro de nós. Dentro de nós. Segunda coisa, porque o diabo vai ser solto? Para demonstrar quão pecaminosa é a natureza do homem. Mediante essa liberdade provisória de Satanás, Deus vai demonstrar que o homem por si mesmo jamais se salvará, mesmo sobre as melhores condições do milênio, que vai ser um reino maravilhoso. O homem havia falhado no Éden sobre as melhores condições, no paraíso, né? Falhou sobre a lei de Moisés, falhou agora sobre a graça, estamos falhando, e agora vai falhar sobre as condições do milênio, porque não vai ter nada. Hoje nós enfrentamos o mal, o diabo está aí para nos tentar nos devorar, roubar, matar e destruir, mas no milênio não vai ter nada disso. Mas mesmo assim os homens, as pessoas vão falhar. A inclinação para pecar é iminente do homem. Terceira e última coisa, por que Deus permitirá que ele será solto? Porque Deus vai mostrar que Satanás é incorrigível através dessa curta liberdade que ele teve. Deus vai demonstrar que Satanás é totalmente irrecuperável e incorrigível. Após passar 1000 anos na prisão, olha gente, ele é o mesmo enganador de sempre, não muda nada. Essa última revolta será imediatamente neutralizada e os revoltosos exterminados. É a destruição final do diabo. Olha que coisa, né, gente? Que coisa. Por que vai ser solto? Exatamente por causa dessas 3 coisas. Deus vai mostrar muitas coisas para as pessoas. Poxa vida, o coração do homem, mesmo durante o milênio, o reino do meu filho, mesmo sobre um reino justo, as pessoas simplesmente não vão ainda acreditar. Olha o que vai acontecer. Veja no versículo 8. Ó. Ele sai da prisão. Está parecendo os dias de hoje que a gente está vendo coisa no dia a dia, né, gente? Parecendo pessoas passa tempo na prisão e volta, faz as mesmas coisas, né? Meu Deus do céu, tenha misericórdia. Isso vale para o dia a dia onde as pessoas cometem, até mesmo para as políticas, né? E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-lo para a peleja. O número dessa é como a areia do mar. Sabe o que vai acontecer aqui? O diabo vai seduzir, vai enganar de novo, não só em algumas partes, nos 4 cantos da terra, né? Os 4 cantos da terra. Então aqui dá a entender que a terra tem 4 cantos, né? Gog e Magog vai reunir, o número deles é como a areia do mar, vai reunir, vai conseguir enganar muitas, milhares e milhares de gente. Como eu falo aí, é como a areia do mar, é muita gente. Muita gente vai ser enganado, muita gente vai se deixar ser enganado. Mas só que diz, versículo 9, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Aqui está falando o acampamento dos santos. Quem é que está aqui no acampamento e a cidade querida? Jerusalém. Quem é que está lá reinando? Jesus. Quem são os santos? A igreja, os apóstolos, as pessoas do Antigo Testamento, os santos. O diabo vai se reunir, vai sitiar, vai reunir uma multidão de nações e vai ainda cercar um povo santo onde Jesus está, onde o Filho de Deus está. E você acha que Deus vai olhar do céu e não fazer nada? Deus está de olho, observando tudo. Ah, tá. Sitiaram, né? Aí diz um versículo aqui, ó. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Versículo 10. O diabo, o sedutor dessas nações, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, que é o quê? A segunda morte, onde já se encontraram não só, gente, presta atenção, não só a besta, como também o falso profeta.
que aqui é o quê? O anticristo e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Você sabia que durante esse tempo aqui vai haver um período de transição? Porque nós vamos partir no capítulo 21 na próxima live. Ainda não terminei, ainda tem alguns versículos ainda do capítulo 20. Calma aí que nós vamos terminar. O capítulo 21 vai entrar numa nova fase de uma nova terra e um novo céu. Então, ok, vai entrar nessa fase. Morreram todos os inimigos de Deus, aquele povo que foi seduzido pelo diabo, foram mortos, foi consumido pelo fogo. E o diabo foi jogado também no lago de fogo, enxofre, que é a segunda morte. E ali, pelos séculos dos séculos, ali já é o fim, não tem mais, não vai ser mais solto, não tem mais possibilidade nenhuma de rebelião, tudo. E não só a besta, o falso profeta, como mais gente aqui, ó, mais gente aqui, porque Deus vai descer e fazer juízo. Aí quando diz o juízo de Deus, fala sobre o julgamento do trono branco. Quem é o juiz? Deus. Quem vai estar sentado julgando? O próprio Deus. Para você ter ideia, diz a palavra de Deus que a terra e o mar, né, eles tentaram fugiram da presença de Deus. Só para vocês terem o que a terra, o que o céu tem de preocupar-se que fugiram da presença de Deus? Nada. Mas de temor se ausentaram. Nós vamos ver isso adiante. Mas vamos ver o que vai acontecer. Tá, morreu esse povo todo, né? Muita gente, como a areia do mar. O que vai acontecer? Vamos ver a palavra de Deus? Abra em Ezequiel 39. 39. Vai dizer o que vai acontecer durante esse período. Como vai ter uma transição dessa terra para outra. Então alguma coisa vai acontecer nesse período. Abra lá em Ezequiel 39, versículo 11. Inclusive, vocês viram lá no versículo de Apocalipse que fala sobre Gog e Magog? É, sobre o julgamento do mal. Símbolo do mal. Versículo 11 diz assim: naquele dia, que dia? Nesse dia, darei ali Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, ou seja, as nações, lhe chamarão o vale das forças de Gog. Veja no versículo 12, que vai acontecer. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra o sepultará. Versículo 13. Ser-lhe-á memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor. Veja aí, ó. Serão separados homens que sem cessar percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela, para a limpar. Depois de 7 meses iniciarão a busca. O que está falando aqui? Vamos ver o versículo 15. Percorrerão a terra, os quais atravessarão, e vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que enterradores o sepultasse no vale das forças de Gog. Também o nome da cidade será das forças, assim limparão a terra. Vai passar 7 meses para poder limpar a terra, purificar a terra. No reinado de Cristo, durante 1000 anos, o que vai ter também? O mar, que não vive peixe, não vive nada, vai ter vida. Eu quero que vocês aí mesmo em Ezequiel 48. São acontecimentos que vão ocorrer durante o milênio. Vai ser purificado tudo, as coisas. Jesus Cristo está vindo estabelecer o reino milenar e já está ali preparando a terra, fazendo com que haja uma transição de terra velha
para uma nova terra, e Deus vai fazer uma nova terra e um novo céu. Mas para isso precisa ser purificada, começa a ser purificada. Ezequiel 48, versículo 12. 48, versículo 12 diz assim, ó. Ezequiel, deixa eu ver se é isso mesmo. 48, versículo... Não, gente, versículo 8, Limitando-se Judá desde o lado oriental até o ocidental, será sagrada que a vez de separar 25.000 côvados de largura e comprimento, mesmo que todas as porções... não é esse não, gente, não é esse não. Vamos ver outra referência aqui. Esquece Ezequiel. Abre Daniel 12, versículo 12. Daniel 12, versículo 12. Devo ter anotado alguma referência aqui errada. E eu não quero passar nenhuma referência errada. Misericórdia. Daniel 12, versículo 12. Estamos caminhando para os últimos versículos, né? Daniel 12, versículo 12. Bem-aventurados, eu vou esperar que vocês achem, né? Daniel 12, versículo 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1365 dias. Aqui está falando do final da tribulação para o início do milênio. Tu, porém, segue o seu caminho até o fim, pois descansará e o fim dos teus dias se levantarás para receber a tua herança. Aqui está claro que Daniel estará nesse reino milenar, gente. Que coisa linda e maravilhosa, né? Descansa, Daniel. Já fez muito. Por isso que fala que algumas pessoas, elas dormem no Senhor. Por quê? Batalharam muito, mas muitas pessoas, Deus vai dar a oportunidade de desfrutar de coisas maravilhosas, né? Então Daniel é uma das pessoas, com certeza, vai se levantar para receber a herança dele. Muitas pessoas vão herdar. Por isso que fala que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. Por causa de Cristo, nós somos herdeiros das bênçãos de Deus, né? Tudo através de Jesus. Volte lá para Apocalipse, a gente está terminando. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vamos lá. Que diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui está falando de Deus que sentou no trono para julgar. Julgar quem? Julgar as pessoas que estão praticamente condenadas. Aqui é apenas um julgamento do trono branco, onde vai lançar muita gente no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porque vai abrir livros, mas tem livros lá que as pessoas... Diz assim, ó, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, não foram um só, vários livros. Ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto. Aqui o livro da vida foi aberto, mas os outros livros que estão aqui em foco. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Abra em Daniel, porque praticamente é a última referência bíblica que eu vou ler com você. Daniel 7, fala sobre isso aqui, ó, versículo 9. Abra lá, Daniel 7. Eu vou esperar que vocês voltem lá. Daniel 7, versículo 9 e o 10. Que diz assim, ó. Por que a gente tem certeza que aqui é Deus que está julgando? Não é Jesus. Porque Jesus está reinando no reino milenar e Deus se assentou no trono para julgar. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. O ancião de dias está falando de um Deus eterno, um Deus
Sua veste era branca como a neve, os seus cabelos da cabeça como uma pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam. E miríades estavam diante dele. Aqui está falando dos anjos. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Presta atenção no Apocalipse lá, volte lá, que fala que os livros foram abertos. Diz assim, ó, os mortos foram julgados, qualquer pessoa que foi morta, mas, puxa, mas eu vou ser julgado. Gente, se a pessoa vai ser julgada, é porque tem culpa. E ali o juiz, tem gente que é culpada, vai ser julgada, mas é inocentada. Tem culpa, mas é libertada. Aqui não. Aqui é o justo juiz. Então ele só vai julgar porque ele já sabe que a pessoa fez coisa errada. Segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Muitas pessoas interpretam de formas diferentes. Todos os atos, aquilo que nós fazemos, está registrado no céu, nos livros. Tudo. Ai, meu Deus do céu, Jesus tem misericórdia da minha vida. Aí agora, o que eu vou fazer? E se um dia... Ok. A questão é, quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente se arrepende das nossas obras, das nossas atitudes, dos nossos pecados, sejam quais forem, por obra, por atitude, por pensamento, por corpo mesmo, de alguma forma a gente peca e a gente se arrepende, o que acontece? O diabo poderia até nos acusar, mas Deus, ele fala, realmente, você que fez isso, está registrado sim, mas essa pessoa se arrependeu tal dia, tal hora, tal mês, e aqui está que ela pediu perdão e foi perdoada, o sangue do meu filho purificou, limpou, e ela foi aqui dita como uma pessoa perdoada, e o nome dela se encontra no livro da vida. Sim. Fulano fez mais coisa do que eu, está aí, ó. Foi salvo, não está aqui. Cadê fulano, Beltrano, que não está aqui no meio da gente? Essa aqui está no livro da vida. Mas como? Se eu via os erros dela. Mas a questão é, ela se arrependeu. Então quem se arrepende, Deus vai ficar registrado? Vai. Tá lá computado? Tá lá? Tá. Mas só que o nome dela, o que ela fez está lá, mas o nome dela não tá. Então a questão é, essas pessoas aqui que vão ser julgadas, não só as obras delas estão lá, como elas estão lá. E por que elas estão lá? Porque vai ser comprovado, vai ter realmente comprovação que ela errou, falhou, não se arrependeu, continuou fazendo coisas erradas e está ali para ser julgada, apenas para receber o veredito e dizer, você foi condenado. Por quê? Seria injusto alguém, eu acho que vou ser jogado no lago de fogo e enxofre porque isso é injusto. Não, mas por que é injusto? Porque, você quer ver o seu histórico do que você fez, do que você aprontou? Quero. Então, beleza, vou passar aqui. Vai passar rapidamente, porque as pessoas têm memória, têm entendimento. Gente, vai ser julgado. E automaticamente, o que vai acontecer? Essa pessoa não está... Deixa eu ver se você está no livro da vida. Não está. Não está. Mas, então vai ter os livros, vai abrir os livros, o livro da vida. Essa pessoa não está. Se não está, ela está no outro livro, o livro das obras. E esse livro das obras que é complicado. Então aqui dá muito bem a entender que a pessoa não vai ser salva por obras. Tem muita gente boa, bacana, legal, pessoas que são incríveis, que dão um testemunho muito melhor do que muitos crentes em relação a obras. Mas a questão é,
que obras não salvam ninguém. Eu sou boa, eu não fumo, não bebo, não pinto, não bordo, não faço isso. A questão não é essa, meu amigo. A questão não é essa, minha amiga. Você que vai assistir essa live. A questão é, a pessoa é salva pela fé. É a fé. É a pessoa que ora, que aprendeu a orar e pedir perdão para Deus. A pessoa que muitas vezes se ocupa em muitas obras, geralmente ela não tem tempo. A pessoa que se acha boa, perfeita, se acha sã, ela não vai precisar de ajuda. Jesus Cristo veio para os doentes. Então, muitas vezes as pessoas acham que por serem boas vão ser salvos, o nome dela vai estar escrito no livro da vida. Não, não, não. Tem uma história na Bíblia Sagrada que fala de um homem, de uma família, que eles tinham muitas obras e fazia esmolas. Mas Pedro teve que ir lá e pregar o centurião Cornélio. E Pedro pregou, se não me engano, está no livro de Atos 10. Você depois leia lá que você vai entender o que eu estou dizendo. E Pedro foi lá e pregou a salvação, porque é pela fé. Então aqui a questão é, vai para o livro da vida, quem tem fé em Jesus, quem tem fé em Deus. Naquele dia, nesse dia do julgamento aqui, haverá muita surpresa. Há muitas pessoas dentro da igreja que não estarão, não sou eu que estou dizendo a palavra, não vai estar escrito no livro da vida. E os que não estão escritos no livro da vida, automaticamente vão ser julgados pelas obras malignas, más, cruéis, e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, para sempre. Ou seja, a eternidade para sempre sem Deus e num lugar cruel que é fogo e enxofre. É terrível, gente, é terrível, coisa séria. Veja no versículo 14. Volte lá, Apocalipse capítulo 20, vamos terminar. Versículo 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. O que está dizendo aí? Que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Por que a morte? Muitas pessoas morreram. A morte, digamos, o abismo, mundo dos mortos. O inferno, lugar intermediário ali esperando o julgamento, praticamente condenado. Quem morre e vai para o inferno está ali no intermediário ali entre o abismo, os abismos, o inferno, o Hades, ou o mundo dos mortos, queira alguém falar assim, praticamente essas pessoas estão condenadas. Foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Que terrível, né? E versículo 15 fala: e se alguém quer dizer qualquer pessoa, não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. No livro da vida. Quer dizer, o livro, o nome estando ali, eu tenho que lutar para que o meu nome esteja ali. Eu tenho que lutar para que eu seja. Meu Deus, eu achei que era só levantar a mão, entregar a vida para Jesus e ir para a igreja. É, também. Mas é muito mais do que isso. A coisa é muito séria. Hoje, infelizmente, eu perdi da minha família uma moça jovem, deixou uma criança de 2 anos, filha de um primo meu, que infelizmente os jovens de hoje em dia estão se acabando no mundo cruel e perverso que é esse. E a pergunta que fica é: para onde foi? Só Deus sabe. Fica com Deus. Deus abençoe. Tchau, gente. Boa noite a todos. Até a próxima live.